Oi, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa? Então, em língua portuguesa, a prof deixou uma atividade para vocês responderem, né, na última aula. Então, nós vamos lá na página 5, né, do caderno de atividades, onde temos ali no capítulo 10, né, nas profundezas do oceano, mais um trechinho do livro 20.000 Léguas Submarinas, do Júlio Verne. Então, vamos iniciar nossa leitura. Uma imensa fortuna. Alguns instantes depois, estávamos sentados em um divã do salão. O capitão abriu uma planta com os planos, o perfil e a altura do Nautilus. Depois começou a explicar. Aqui estão as dimensões, senhor Aronnax. Como pode ver, o engenho tem a forma de um cilindro alongado, com extremidades cônicas. Seu comprimento total é de 70 metros. A largura, na parte mais ampla, de 8 metros. Assim, a água deslocada escapa facilmente, não criando nenhum impedimento à nossa marcha. Quando projetei o submarino, criei 2 cascos, um exterior e outro interior, unindo entre si por ferros em forma de T, que garantem sua rigidez. Sua armação não pode ceder. É destinada a enfrentar os mares mais turbulentos. Entendo, respondi, mas como desce às profundezas e volta à superfície? Por meio de um sistema de lastros de água. Quando os reservatórios estão cheios, afunda. Quando eu os esvazio, o Nautilus ganha capacidade de flutuação. Mas só consigo fazer isso graças à eletricidade, que mantém as bombas em constante funcionamento. Em profundidades maiores, realizo outras manobras. Quais, capitão? Para dirigir o Nautilus, uso um leme semelhante ao de um navio comum. Se vou para baixo e para cima, uso planos que se inclinam ou que apontam para o alto. Sob o impulso da hélice, posso mergulhar ou subir em diagonal. Então veja aqui que engenho ele quis chamar a invenção, né, dele, do submarino. Cônicas, então, são as figuras geométricas em forma de uma circunferência. Então, ele chamou de cônica, né? Extremidades cônicas. E agora a gente vai aqui para a página 6 para ver o resto dessa leitura, então. Como o timoneiro segue a rota? Ele fica numa espécie de cabine envidraçada, saliente na porta superior do casco. Vidros? Mas como resistem a tanta pressão? O vidro é capaz de oferecer uma resistência excepcional. Uso vidros com 21 centímetros de espessura no centro. Consegue enxergar nas trevas do fundo do mar? Há um farol no casco que ilumina o mar a longa distância. Ah, agora consigo explicar a fosforescência do monstro que perseguíamos. Pensei um pouco e perguntei: capitão, queria saber se o acidente com o Scotia foi fruto do acaso. Sem dúvida, navegava a 2 metros da superfície quando ocorreu o choque. Aliás, verifiquei que não houve nenhuma catástrofe. E o encontro com Abraham Lincoln? Estavam me atacando, tive que me defender, mas somente coloquei a fragata fora de combate. Será consertada no primeiro porto. Exclamei sem me conter. Senhor capitão, o Nautilus é realmente maravilhoso. Timoneiro aqui então é a pessoa que controla o timão da embarcação, né? Fosforescência aqui que o professor Aronnax fala, né? Fosforescência do monstro, então, era a iluminação vista ocasionalmente no mar. Eles pensavam que era um monstro que brilhava, né? E era um submarino. Aí logo após tinha as questões lá. A número 2 dizia assim: segundo o texto, quantos acidentes ocorreram com o submarino e quais foram eles? Então foram 2 acidentes, né? O choque com o Scotia, que era esse navio de passageiros, e o encontro com o Abraham Lincoln, né? Que ele diz ter sido atacado, né, pelo Abraham Lincoln, que estava perseguindo então eles. A questão 3 diz assim: indique os personagens, o espaço e o tempo do trecho lido. Então, os personagens que aparecem nesse trecho são o Capitão Nemo e o Professor Aronnax só, né? Não aparecem outros. O espaço em que foi feito
essa história, esse trecho lido. Então era o salão do submarino, porque ele fala lá no início, né? Quando ele diz lá, ó, estávamos sentados em um divã no salão. O tempo. Então, o tempo do capitão mostrar a planta do submarino para o professor Aronnax. Que documento o capitão abriu e explicou ao senhor Aronnax, então? Ele abriu a planta do Nautilus, né? A planta, então, seria o projeto, né? De como foi construído, assim como outras embarcações, como uma construção de uma residência, um prédio, tudo tem que ter uma planta, né? Então, ali a planta da construção do Nautilus. E começou a explicar as características e o funcionamento do submarino que foi projetado por ele, então. Aqui na página 7 tem mais algumas questões, então. Agora a gente vai fazer juntos aqui, ó. A 5 diz assim: por que o submarino foi projetado com 2 cascos? Então ele diz lá que é para garantir a rigidez necessária para enfrentar mares turbulentos, né? Então, por isso tem 2 cascos. Como que o submarino desce às profundezas e retorna à superfície? Então lá o capitão Nemo, né, explica que é por meio de um sistema de lastro de água movido a eletricidade. Quando os reservatórios estão cheios, o submarino afunda. E quando são esvaziados, o Nautilus ganha capacidade de flutuação, né? Então, muito interessante a explicação dele, né? Que se os reservatórios enchessem, o submarino ia afundar. E quando eles são esvaziados, então ele vai flutuar. Na 7 diz assim: que outras manobras podem ser realizadas pelo capitão em águas profundas? O que ele conta lá, então? Ele diz que o Nautilus conta com um leme semelhante ao de um navio comum, para ir para baixo e para cima. Os planos se inclinam ou apontam para o alto. E com o impulso da hélice, também é possível mergulhar ou subir em diagonal. Então, ele explica para o professor, né, como que são essas manobras realizadas, né? Na 8 diz assim: explique como o submarino foi projetado para seguir rotas e visualizar o fundo do mar. Então ele fala ali, né, que ele colocou vidros bastante resistentes de 21 centímetros de espessura. Então a cabine do submarino foi projetada com vidros resistentes de 21 centímetros de espessura. No casco há um farol que ilumina o mar a longas distâncias. Aqui agora, nessa página, começa a falar um pouquinho do tempo verbal, que a gente já está vendo lá na apostila, né? Então, ó, releia esse trecho do texto, né? Então, ainda dentro do texto lá, esse trechinho aqui fala: estavam me atacando, tive que me defender, mas somente coloquei a fragata fora de combate. Será consertada no primeiro porto. Essas formas verbais que estão destacadas aí, ó, estavam, tive, coloquei. Em que tempo elas estão conjugadas, então? Então, elas estão no passado, né, que chamamos de pretérito. Então, essas formas verbais estavam, quem estavam? Elas estavam me atacando, né? Então, as pessoas do navio estavam atacando. Tive que me defender. Então, eu tive que me defender. Somente coloquei. Quem colocou? Eu coloquei, né? Então, veja que aqui a pessoa do eu, aqui também, e aqui seriam eles, certo? Todo verbo, então, tem, né, uma conjugação. E aqui, então, para lembrar, aqui o tempo do verbo. Presente. Fato que ocorre no momento em que se fala. Exemplo, eu danço, né? Está acontecendo. No momento em que se fala, ou, né, rotineiramente, como eu já falei para vocês, quando é algo que acontece sempre, né? Pretérito é um fato anterior ao momento da fala, por exemplo, algo que já aconteceu. Então, eu dancei. O fato ocorre, no futuro, o fato ocorre após o momento da fala. Então, eu dançarei. Então, algo que ainda irá acontecer, né?
Então, quando a gente fala que é futuro, porque ainda não aconteceu. Presente no momento da fala ou de costume, rotineiramente. Pretérito, algo que já aconteceu, passado, tá bom? Então, ficamos por aqui com a nossa aula de língua portuguesa e até a próxima aula. Beijo, tchau, tchau!